Eu quero te convidar a sair do armário, a se assumir, assumir-se em relação às tuas potências e às tuas singularidades. Talvez você não esteja sendo a pessoa que no fundo você gostaria de ser. De repente, porque você precisou vestir uma fantasia de um personagem que, quando você está com essa fantasia, você se sente amado, se sente respeitado, pertencente à sua família, à cultura, ao mundo, mas lá no fundo você se sente uma farsa. Só que é muito difícil para você se despir dessa fantasia, porque você se acostumou tanto com ela que abrir mão dela é quase como renunciar à própria identidade. Só que uma identidade fake. Você sente aquela sensação de que você está o tempo todo querendo agradar e ser aceito? Pensa aí. O seu dia a dia é assim e de repente isso te consome tanta energia, porque é como se a tua energia vital, desde quando você acorda, a tua libido é quase toda direcionada para agradar, para ser bem visto. E agradando você recebe validação. E aí você se sente amado, reconhecido. Mas veja, você não está sendo reconhecido por quem você é de fato. Você está sendo reconhecido por esse personagem, né, que veste essa fantasia há muitos anos, uma fantasia pesada. Tudo em nome de se sentir amado e se sentir aceito. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo querendo agradar todo mundo? Que se doa, né, que se dá bem com todo mundo? Isso pode ser um sinal de insegurança e de uso desse personagem, desse falso self. Assim como também aquela pessoa que se isola, que não interage. Enquanto uma, né, tá o tempo todo querendo agradar, a outra, por outro lado, se inibe, se anula, se fecha, porque não se sente à vontade o suficiente para se expressar. Mas em ambos os casos a gente percebe a dificuldade em a pessoa se expressar em sua singularidade, ou seja, ser espontânea. Mas vamos lá, eu iniciei esse vídeo falando em sair do armário e assumir as próprias potências. Que potências são essas? São os nossos talentos, as nossas aptidões? Não é bem isso. Eu diria que sim e não. A nossa potência não reflete necessariamente os nossos talentos, mas os nossos talentos influenciam a nossa potência de agir no mundo, tá? Então, sair do armário é, em primeiro lugar, reconhecermos que todos nós, como disse Spinoza, somos uma coisa singular. Eu sou única, você é único, seu filho é único, sua mulher, seu marido. Ou seja, se somos singulares, a minha potência de agir na vida pode ser diferente da sua. O problema é que a gente passa a vida inteira esperando que o outro se encante com as mesmas coisas que a gente se encanta. Que o outro tenha o mesmo brilho no olho que a gente teve. E que se o outro não tiver, a gente desvaloriza o nosso próprio brilho no olho. Louco isso, né? Por que será? Isso é uma questão que aparece lá na nossa infância. Por isso que o bebê precisa da validação dos pais, batendo palminha para ele quando ele se alegra. Porque se os pais não baterem palminha, esse bebê que se constrói via neurônios espelho vai olhar para a cara dos pais que não se alegraram, como ele se alegrou, e esse bebê, via espelho, vai desmerecer a própria alegria que ele sentiu. Porque no início da nossa vida, essas alegrias singulares precisam ser legitimadas por esses outros, por esses grandes deuses, por esses cuidadores, que do ponto de vista do bebê, são deuses porque garantem a sobrevivência dele. E diria que é na infância que nós aprendemos ou não a reconhecer essas nossas potências e a valorizá-las, legitimá-las. Mas para isso a gente precisa da validação e da chancela do outro. A gente precisa quase que do outro dizendo assim: muito bem, isso que te gerou alegria, isso é muito legal. É muito legal mesmo. Só que depois que a gente cresce, talvez a gente continue, né, precisando dessa validação, porque de repente a gente não recebeu ela lá atrás. E aí a gente precisa desse reconhecimento do outro em tudo que a gente faz. Aí eu vou me ajustando, eu vou me adaptando, vou vestindo essa fantasia, vou colocando essa máscara, que eu sei que dessa forma o outro vai gostar. Você tá entendendo como é complexo? Nós viramos reféns do olhar do outro. Só que a gente precisa entender uma coisa: esse outro, que valida ou não as nossas ações,
tem uma singularidade própria também, ou seja, tem uma potência singular dele. Então perceba que é muito natural você estar super alegre com uma coisa que fez o seu olho brilhar, mas que o outro olha e diga assim, que bobagem isso, que besteira. Porque na individualidade dele, aquilo que te alegrou não faz muito sentido para ele. E aí, ao invés de você olhar para o outro e dizer assim, cara, isso aqui para mim, isso faz muito sentido, isso aqui é muito engraçado, ou então isso aqui para mim, isso aqui é muito legal, pena que você não gostou, pena que você não curtiu. Ao invés de nós reagirmos assim, a gente tende a fazer o contrário. A gente fica com raiva do outro, que não se identificou com a nossa alegria. E aí a gente invalida o nosso próprio brilho no olho e a alegria que a gente sentiu. Depois de adulto, a gente tem que entender que o outro não é obrigado a bater palminha pra gente. Isso é uma necessidade infantil e pode ser que você ainda esteja fixado lá nessa fase esperando por isso, alguém bater palminha para você. Sair do armário é conseguir identificar por meio das interações no mundo quais são as tuas potências. As coisas que te alegram, as coisas que te fazem arrepiar, que fazem o teu pelo arrepiar, é o teu brilho no olho, são as coisas que te geram entusiasmo, as coisas que fazem sentido para você visceralmente, nas vísceras. E isso vai de encontro com a tua espontaneidade. Você só consegue ser espontâneo quando você está relaxado, quando você não se sente ameaçado. E quando é que a gente se sente relaxado? Nos lugares em que a gente consegue ser nós mesmos, né? Onde não tem tanto peso dessa fantasia e dessa máscara, né? Que a gente veste. Você pode ser você. E à medida que você vai identificando isso, identificando quais são as interações ou os lugares ou as pessoas que fazem essa tua potência aumentar, que fazem você se alegrar, só assim é que você vai inserindo essas interações na tua vida, sem precisar tanto da palminha do outro, autorizando a tua alegria, que é singular, que é só tua, que é única.